Fala parceiro, no vídeo de hoje você vai aprender como vender comida no iFood. Vou trazer um passo a passo completo para você iniciar. Eu sou o João do Delivery e esse é mais um programa Conta aí João. Opa, conta aí João não, conta aí Joões, eu nem cheguei, você já vai começar? Pera aí gente, eu tô aqui também, calma hein, vamos começar de novo? No Conta aí João de hoje, eu e o João do Delivery também, nós juntos vamos contar. Ele já apresentou o programa aqui, o clima já ficou meio tenso aqui. Eu queria saber aqui, João, meu xará, como é que você iniciou um delivery do zero e como que você aconselha a galera a iniciar, mas antes se apresenta para eles e traz o contexto da história. João, muito obrigado pelo convite. Eu sou o João do Delivery e tô trabalhando com delivery aí há mais de 5 anos já. Eu tinha uma barbearia antes da pandemia e logo quando veio a pandemia eu decidi que eu precisava empreender de novo e não sabia como. Fui trabalhar de motoboy logo na primeira semana que veio a pandemia. E eu trabalhei um final de semana e tive uma ideia. Eu falei, cara, esse negócio de delivery dá muito certo. Peguei um dinheiro que eu tinha separado ali, comecei totalmente do zero, sem aplicativo, só pela internet. Naquele tempo ainda estava nessa expansão do delivery, foi bem no comecinho da pandemia. Então comecei dentro de casa e isso começou a dar muito certo. Nos primeiros 3 meses, a gente sabe, na pandemia foi algo que cresceu muito. Sim. E depois da pandemia continuei empreendendo e foi mais ou menos assim o começo que eu iniciei o delivery. Depois que veio esse insight, como que foi a estrutura disso? Fora o mercado ali que você foi e tal, como você conseguiu pensar a estrutura de cardápio? Qual foi a estratégia que você usou e como você escolheu um logo e um nome para o negócio? João, eu parei para pensar, eu sempre fui aquela pessoa de pesquisar muito na internet, sempre pesquisei muitos vídeos no YouTube, vi muitos vídeos seus no início e fui me identificando muito com isso. E falei, aí tá uma oportunidade de eu começar o meu negócio. Foi aí que eu comecei a pesquisar na internet, como fazer uma logotipo, como criar um cardápio e acabei caindo em muitos vídeos seus e fui seguindo passo a passo. Criei uma logo simples, criei um cardápio simples de 5 a 6 hambúrgueres, que era o que dava naquele começo, e falei, pô, vou vender hambúrguer, mas vou vender açaí também. E aí você vendeu no mesmo cardápio também? No mesmo cardápio. Top. Performou bem, por conta eu tava vendendo não no aplicativo, e sim na internet, para os principais amigos. E daí eu fiz toda essa criação própria ali no aplicativo, da minha ideia mesmo, sem muito segredo. Top. O segredo foi a divulgação. E quando que você decide ir pro iFood assim? Boa. No primeiro mês eu lembro que a gente fez tráfego pago, nenhum aplicativo. E depois de um tempo eu descobri o aplicativo do iFood. Sim. Foi quando eu me cadastrei e aí a gente retomou as operações, voltou a abrir novamente os deliveries presenciais, os restaurantes, e foi quando eu montei a minha hamburgueria e isso começou a alavancar o negócio. Top demais. E aí, hoje você entende que ainda é possível abrir um iFood com o mesmo investimento que você fez lá atrás? Você acha que a barreira de entrada aumentou ou continua sendo algo acessível na sua opinião? Bom, João, eu acho que ainda é possível você abrir um delivery com 200, 300, 500 reais. O que vai determinar é a sua vontade e a sua determinação de trabalhar. Porque, querendo ou não, se você começa com pouco investimento, tem aquela escala de formiguinha. Pô, você vende 200 hoje para repor para vender 400 amanhã. Sim. Então você tem que estar sempre escalando, na paciência. Então esse processo pode demorar, mas vai chegar um momento que o teu negócio vai crescer e com certeza vai deslanchar. Hoje você educa muitas pessoas no mercado, tem um trabalho também de influência. E o que você mais vê ou mais aconselha as pessoas começarem vendendo no iFood assim? Ou no delivery em si como um geral, usando o WhatsApp, um Anotaí, enfim, o que você aconselha? Eu sempre aconselho muitas pessoas que querem criar algo muito diferente e às vezes não tem tanto investimento para fazer isso. Então eu aconselho o seguinte, que você procure algo que você tenha mais familiaridade. Pô, você faz uma comida gostosa, trabalhou num restaurante, tem uma experiência naquele segmento, a probabilidade de dar certo pode ser muito maior. Sim. Ou você pode fazer uma análise no próprio aplicativo do iFood, abrir lá o horário que você pretende abrir, no caso, vou trabalhar de noite. Abre o iFood de noite, olha as principais listas, vê o que está mais vendendo e segue essa linha. Quais foram as suas maiores dificuldades lá e que você acredita que pode ser que as pessoas tenham ainda hoje? Como que você conseguiu driblar esse desafio? Pô, comecei com pouco, comecei em
casa e tal. Então, antes de você expandir, antes de você crescer, quais foram as maiores dificuldades que você teve e que hoje você aconselha a galera? Putz, ó, não vai por esse caminho, vai por aqui. Boa. Uma dificuldade grande que a gente teve no começo mesmo foi de querer delegar e crescer. A gente tinha um produto bom, mas vendia muito barato e muitas das vezes não conseguia ver uma margem de lucro. Porém, o crescimento foi exponencial, foi rápido. Sim. Então, a dificuldade mesmo, eu acho que é a maior dificuldade hoje dos delivery é nessa parte de delegar com os funcionários, entender que é preciso investir para crescer. Porque para você abrir um negócio, você investe. E para você continuar crescendo, tem que investir cada vez mais. Pô, para mim vender 30 mil, você investiu toda a estrutura inicial. Então, para mim ir para o outro nível, eu tenho que reinvestir esse dinheiro. E é nisso que muitas vezes a gente fica travado. Não contrata mais um motoboy, às vezes não tem uma logística que é necessária para ter uma entrega rápida, não tem uma cozinha muito bem pensada. Esses são os principais fatores que travam o crescimento. Legal, legal. E fica o insight, galera, que eu sempre falo isso também, sem investimento não há crescimento. Poxa, João, então se eu não tenho grana, eu não começo. Você vai investir, mas você vai investir em tempo. Nem todo investimento ele é financeiro. Às vezes você vai investir tempo, às vezes você vai investir energia, às vezes você vai investir em esforços. Hoje, esses dias, as pessoas que mais me mandam mensagem, porque começaram do zero. Poxa, na minha cidade já tem um monte de pizzaria, eu comecei agora e eu não consigo crescer. Qual que é a melhor dica que você me dá? E assim, pode parecer uma besteira, mas a dica que eu mais dou é: abre mais cedo e fecha mais tarde. Você já tem ali 200 pizzarias na sua cidade. Todas elas as pessoas já conhecem, já tem cliente. Você está chegando agora. Você precisa fazer um esforço a mais. Você precisa fazer alguma coisa diferente. Nem sempre dá para você vender mais barato, dá para você ter um investimento em tráfego, em marketing, influenciador, uma embalagem que chama mais atenção. Quem está começando nem sempre consegue fazer isso. Mas, poxa, não dá para eu investir mais dinheiro. Mas dá para eu investir mais tempo? Dá para eu investir mais energia? Isso daí não depende do dinheiro. Eu abrir 1 hora antes que a minha concorrência ou eu fechar 1 hora depois, 2 horas depois. E eu tenho visto que o movimento da madrugada, e até no Move foi falado um pouco sobre isso, é um dos horários, o café da manhã e a madrugada são os 2 horários que mais têm crescido, né, em proporção. Por quê? Porque hoje você vê lojas que outrora só abriam 11 da manhã, passando a abrir mais cedo. Ocupa um lugar que estava vazio e acaba alcançando um cliente que o concorrente não pega porque abre mais tarde. O cara que fecha mais tarde também, ele pega o cliente, às vezes tem o cliente da loja X que ele chegou de uma festa, a loja X está fechada, ele vai comprar na loja Y. Então ali é a oportunidade da loja Y mostrar o seu serviço. Principalmente em nichos que eu digo que tem muita recorrência, pizzaria. Você vai comer uma pizza. Você vai pedir quando tá você, sua esposa, sua família, para viver aquela experiência ali. Então muitas vezes você, vamos pedir sempre na mesma pizzaria, porque lá não vai chegar atrasado. Não dá erro, né? Não dá erro. Então esse é nesse momento que você pode atingir o cliente que é fiel do teu concorrente e pode provar o seu produto. Você que trabalhava com estética e tal, corte de cabelo, barba e tal, você sabe, quando a pessoa fideliza com você ali, ela não sai. Então por quê? Poxa, o cara corta direito, faz a barba do jeito que eu gosto, eu marco, eu vou, ambiente legal. Beleza. Cara, ele só vai trocar você se um dia ele chegar e você não puder cortar, não é assim? Então é a mesma coisa, o ramo de alimentação é a mesma coisa, porque a gente já confia. A gente não vai querer trocar de restaurante preferido, né? O preferido é o preferido. Agora, quando que eu deixo de comprar minha pizza preferida? Quando ela tá fechada. Ou quando ela começa a entregar uma experiência ruim. Uma outra dúvida que é o seguinte, sobre a estrutura de loja. Conforme você foi crescendo ali em número de pedidos, quais foram os investimentos que você teve que fazer? Porque às vezes, na verdade, assim, com o que é que você começou e o que é que você precisou depois, assim, investir para crescer? Legal, João. Eu lembro que a gente começou totalmente começando em casa do zero, simples. E isso foi logo depois dos primeiros 3 dias, porque eu entendi que eu precisava fazer aquele dinheiro girar o quanto antes e retornar com os investimentos. Então, aos poucos, eu fui comprando equipamentos, comprando freezer, fritadeira, fui equipando e até o ponto de eu falar, não, agora acho que dá pra gente migrar para algum local fixo. Isso foi em média de 3 a 4 meses. Teve alguns imprevistos, né? Mas todo negócio tem e isso faz parte. Mas o principal ponto foi a gente trabalhar muito, fazer a tarefinha de todos os dias, que é divulgar o produto e ir guardando esse dinheiro que estava tendo como retorno para reinvestir. Acho que é isso que todo empreendedor deve fazer. Bom demais. Turma, você que está aí assistindo do outro lado, quer iniciar um negócio de comida, quer iniciar um delivery, quer fazer uma transição de carreira ou está desempregado e tem uma habilidade, o conselho aqui é simples. É parar, montar um cardápio,
sabe, utilizar aí ferramentas gratuitas. O próprio iFood tem ferramentas gratuitas para te ensinar a tirar foto, te ensinar a fazer um cardápio, te ensinar a fazer o cadastro de uma loja, tanto aqui no YouTube, nos episódios do Conta aí João, de vídeos de outros especialistas, assim como o João. Você vai encontrar vários vídeos, você vai encontrar o iFood Decola com centenas de cursos gratuitos, ensinando gestão, que é uma parte ultra importante. Ele falou aqui, ó, a gente foi crescendo, foi guardando, foi investindo, guardando e investindo, guardando e investindo. E sem esse fluxo de caixa, você não consegue acompanhar o crescimento do negócio. Agora, quando você escolheu o nome do negócio, quando você aconselha alguém a escolher o nome do negócio, o que fazer e o que não fazer quando escolher o nome de um negócio? Eu sempre falo que às vezes a gente vai colocar uma loja no iFood. O primeiro ponto de contato do cliente com a sua loja é o logotipo e o nome da loja. Sim. Então isso se torna muito importante, é o que vai fazer muitas das vezes definir se o cliente vai clicar e entrar na sua loja ou não. Então esse ponto é muito importante. Muitas vezes a gente tenta criar um nome muito difícil, muito complexo, ou até mesmo utilizar o nosso próprio nome para criar o nome da nossa loja. O que eu aconselho é você criar um nome simples e que esse nome contenha o que você vende, qual é o seu nicho. Isso vai fazer com que você tenha mais visibilidade dentro da plataforma e vai fazer com que isso se torne mais fácil para o público te identificar. Às vezes um nome muito complexo, ele pode atrapalhar você do que te ajudar a alavancar. É isso. Além do nome. E agora a foto. A foto é algo primordial, que muitas pessoas elas querem montar um negócio, mas tem tanta pressa que acabam pulando etapas. Sim. Isso às vezes pode ser um pouco que não é vantajoso para você. É você fazer todos os processos, isso é muito importante. A questão da foto determina muito se a foto vai ficar boa mediante a montagem do seu produto. Sim. Então eu sempre falo, quando a gente fez essas fotos, colocamos uma tabinha de madeira, fizemos a montagem do hambúrguer e tiramos na luz do dia. Não precisa ser um iPhone, não precisa ser um celular muito bom. O que manda muito é a iluminação e a montagem do produto. Top. E você entregar aquela experiência real para o cliente. Top demais. É isso aí. A gente está vivendo uma era de inteligência artificial, só que a gente precisa entender algo chamado alinhamento de expectativa. Se o cliente ele vê X e recebe Y, vai gerar frustração, vai gerar avaliação negativa e pode gerar até mesmo um cancelamento, porque ele vai falar, poxa, eu vi uma coisa e recebi outra, né? Exato. Então assim, quanto mais realista for, e pega esse conselho, usando uma boa iluminação, usando uma montagem real, usando ali uma tábua, que seja um prato diferente. Hoje em dia a gente tá vivendo um momento em que as mesas postas, as louças estão super em alta, então isso daí já se transforma em um cenário para você, você não precisa de muito. Se você pudesse dar um conselho final aqui, e aí falando sobre estratégia para alavancar as vendas, comecei a fazer meus primeiros pedidos. O que eu preciso prestar de atenção para eu poder crescer ainda mais, continuar alavancando e ter uma venda consistente dentro do iFood, dentro da rede social, em qualquer canal de venda que ele for atuar? A gente se preocupa muito em fazer promoção, em dar cupom de desconto, tentar crescer e aparecer cada vez mais. Mas investir no seu cliente recorrente, eu acho que esse é o melhor investimento para um negócio. É você saber tratar bem aquele cliente, priorizar o seu tempo de entrega, priorizar o seu produto e entregar uma boa experiência. Porque se você priorizar os seus clientes recorrentes, você vai vender muito mais e, consequentemente, a tua cartela de clientes vai aumentar cada vez mais. É isso aí, porque um cliente insatisfeito, ele pode te denegrir aí e te quebrar no meio de um monte de conversa aí, mas um cliente satisfeito também, ele pode te trazer 2, 3, 4, 5 outras famílias que vão gerar muito mais vendas. Bom, esses daqui foram os direcionamentos para você que quer iniciar um negócio de comida ainda esse ano. E eu quero te dizer que muita gente duvida, poxa, eu ouço história de um monte de gente, começou na pandemia, começou num momento difícil, começou quando tudo teve que fechar e tal. Será que ainda dá tempo? E o que eu posso te dizer é, se você olhar só para o cenário dentro do iFood, o iFood fazia 60, 64, 65 milhões de pedidos na pandemia, que foi um boom para todo mundo, né? Que foi um absurdo, nossa, maravilhoso. Mas hoje o iFood faz 120 milhões de pedidos no mês, ou seja, é o dobro de pedidos. Né? Ah, João, mas dobrou o número de restaurantes também. Sim, mas se você se garantir no produto, na entrega, na experiência,
quem comprar com você volta, e aí é paciência. Nenhum negócio começa grande, nada que você planta hoje você colhe amanhã. Então, é um trabalho de consistência. O que eu posso te dizer é, acredite no seu sonho. Eu sei que trabalhar no ramo de alimentação para muita gente é um sonho, para confeiteira, para cozinheira, para o hamburguero, para o churrasqueiro. Muita gente sonha com isso, né? A pessoa ama fazer comida, às vezes a pessoa faz a comida, gosta de chamar a família, pergunta, todo mundo elogia, faz um bom pudim, faz um bom bolo, e isso pode ser sim a sua fonte de renda principal, né? Então, o meu aconselhamento a você é vá com medo mesmo, pega esse conteúdo que vocês aprenderam agora, procura mais, tem mais vídeos deste tema aqui no canal, tem no Decola, nas redes sociais também. Depois eu vou falar pro João Pedro, antes de dar as considerações finais, falar todas as redes sociais dele, onde que você pode encontrar o conteúdo dele também, que pode te ensinar através da própria experiência e da experiência que ele tem tido com seus alunos e com os seus mentorados. João, passa suas redes sociais e dá um aconselhamento final aí para essa galera. Gente, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre mim, conhecer um pouco mais do conteúdo que eu compartilho aqui na internet, me segue lá no Instagram, que é João do Delivery, no YouTube também, João do Delivery, no TikTok. Em todas as plataformas eu compartilho muito conteúdo. Para você que está querendo iniciar um negócio em casa ou para você que tem dificuldade em crescer dentro da plataforma do iFood, eu trago muito conteúdo para te ajudar a alavancar as vendas e crescer muito mais. Boa. E se você pudesse dar um conselho final, qual seria, falando para a câmera principal ali, para as milhares de pessoas que estão nos vendo agora? Certo. Se você quer iniciar um negócio, você tem vontade de empreender, eu quero que você faça todos os dias o que tem que ser feito, mesmo que você não tenha vontade de fazer. Coloque isso como determinação no seu negócio. Eu acho que isso é o principal para você que quer empreender, quer começar. Trabalhe duro e não desista, que eu tenho certeza que você vai conseguir abrir seu negócio e crescer muito. Bom demais. Turma, nós ficamos por aqui. Encontro dos Joões, né? Tamo junto, Joãozão. Obrigado, João. É nóis. Um grande abraço para vocês. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like e comenta aqui qual o próximo tema de vídeo você gostaria de ver. Você que está começando, qual é a sua maior dúvida? E quem sabe não vem mais um tema específico para falar sobre a maioria das dúvidas de vocês. Então, não existe pergunta boba. Boba é quem não pergunta. Tamo junto. Tchau. iFood faz tudo para o seu restaurante crescer.